Paz do Senhor Jesus a todos, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, que o Todo-Poderoso Deus, Ele venha te abençoar de forma extraordinária, você tirando o seu tempo para estar aqui, adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Eu, pastor Guilherme, estou aqui debaixo de autoridade, né? Nós fazemos parte da Igreja Assembleia de Deus, MPA, a liderança do pastor Carley Alves e Jean Lopes, e justamente eles disponibilizaram para estarmos aqui, fazendo parte aqui justamente desse grande congresso. Eu tenho certeza que o Todo-Poderoso Deus, Ele é o Deus que falou no primeiro dia, no segundo dia e nesse encerramento. Ele vai falar muito ao seu coração e o nome de Jesus vai ser glorificado na sua vida, porque Ele é fiel para mudar a sua história e te fazer abençoado e abençoado em todas as áreas da sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Antes de nós entrarmos justamente na palavra, eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos. Por favor, se você pode ficar sobre os pés, para clamarmos a esse Deus. Você do YouTube também, estava acompanhando ali em casa, justamente o cantor ali, né, Maranhão cantando, ele estava louvando a Deus, o Todo-Poderoso. Eu falei, rapaz, lá já está bom, já, glória a Deus. O Todo-Poderoso Deus já está sendo glorificado ali e exaltado. Está faltando a minha presença lá, vou lá também dar um glória a Deus, um aleluia, porque Deus Ele é poderoso para nos abençoar. Você que está do outro lado do YouTube também, fecha os seus olhos, vamos falar com Deus, porque Ele é maravilhoso para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida e nos fazer abençoado. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, entramos na sua presença mais uma vez. Eu sei que já oraram, eu sei que já te buscaram, Senhor, mas quanto mais orarmos, mais buscarmos a tua presença, mais o Senhor se faz presente em nosso meio, mais a tua glória é derramada, mais o teu Espírito Santo é bem-vindo. Então nessa noite abra o teu coração para que o Todo-Poderoso Deus possa falar e o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Meu Deus, me usa como canal de bênção, que não seja eu falando, mas o teu Espírito Santo falando para convencer o coração que talvez está aflito, magoado, angustiado, desesperado, coração que já bateu em tantas portas e as portas não se abriram. Então fala com eles nessa noite através da minha vida, me usa da maneira que te agrada, não da maneira que eu quero, e fala aquilo que o Senhor quer e não aquilo que eu vim falar, e que o teu nome Ele seja glorificado nessa noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Graças a Deus, podemos assentar glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse Deus, Ele é maravilhoso para justamente mudar a sua história, mudar a sua vida e te fazer abençoado e abençoada em o nome de Jesus. O tema é o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, versículo 1. E quando nós lemos todas as cartas direcionadas às igrejas ali da Ásia Menor, nós viemos justamente coisas que talvez acontecem conosco, acontece no nosso coração, acontece na nossa alma, acontece no nosso ministério. E justamente a primeira igreja, Deus Ele vem trazendo algo muito interessante. A primeira igreja é Éfeso, né? A igreja que perdeu o primeiro amor. Às vezes, a longa caminhada, as longas batalhas, as longas dificuldades da vida, nós servimos a Deus, mas nós perdemos o primeiro amor de perdoar aqueles que nos ofendeu, perdoar aqueles que nos denegriu, perdoar aqueles que nos... perdoar aqueles que trouxeram sofrimento para a nossa vida. Aquela igreja, ela servia a Deus, só que contudo, eles justamente perderam o primeiro amor, né? Abandonou o primeiro amor. Serviço sem amor é vazio. Não adianta você vir adorar a Deus se você não tiver amor pelo teu irmão. Você está adorando a Deus de boca para fora e o seu louvor vai ser vazio. Por isso que tem pessoas que vêm à igreja, clama e fala, olha, do mesmo jeito que eu entrei, do mesmo jeito eu estou indo embora. Mas se hoje você veio adorá-lo e dizer, Senhor, eu perdoo até quem fez mal para a minha vida, você vai sair daqui cheio da... em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aquela igreja estava adorando a Deus, mas ela estava vazia, por falta do primeiro amor.
E quantos de nós não perdemos o primeiro amor? Aquele primeiro amor de evangelizar, o primeiro amor de ler a Bíblia, o primeiro amor de orar pelas madrugadas, o primeiro amor de jejuar, o primeiro amor de ter uma comunhão com Deus e com todos os irmãos. Perdemos e começamos a achar que nós somos bons. Não, bom sou eu, porque eu sou bom, eu não posso justamente estender a mão ao que está precisando. Ao contrário, quando você estende a mão ao que está precisando, é que você está fazendo ide, amar o próximo como a você mesmo. E talvez você chegou a certo ponto da arrogância do coração, dizendo: olha, eu não preciso de ninguém, por isso que eu não vou poder ajudar, por isso que eu não vou poder estender as mãos. E você continua fazendo para Deus, mas se sentindo vazio, se sentindo sozinho, se sentindo abandonado, se sentindo deixado. E Deus hoje trouxe esse congresso para lembrar você e eu. Pastor, você está pregando só para mim? Não, quando o pastor prega é para ele também. Tudo aquilo que eu prego serve para mim também. E justamente quando nós fazemos para Deus e esquecemos o primeiro amor, nós estamos vazios. Nós só somos um sino que bate, como diz lá em 1 Coríntios 13. Seu amor, somos um sino que só apenas faz barulho. Não adianta só fazermos barulho. Nós temos que mostrar com as nossas ações que somos lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus Cristo. É as nossas ações que vão determinar onde Deus Ele vai nos levar e vai transformar a nossa vida de dentro para fora. E nós sermos justamente ali pessoas que vai transformar a vida de outras pessoas. Só que muitas vezes nós não entendemos isso. Nós queremos fazer porque nós estamos vendo outras pessoas fazendo. Não, faça com amor para Deus. Da mesma forma, a esposa faz o almoço com todo o amor para o marido. Faça a obra de Deus também com amor, sem precisar pisar, sem precisar humilhar, sem precisar denegrir, sem precisar injustiçar ninguém para chegar onde você quer chegar, porque sem você fazer nada disso, o próprio Deus vai te elevar e exaltar o nome dele na sua vida, aonde você andar, e ele vai ser glorificado naquilo que você precisa. Aquela igreja chamada Éfeso, ela abandonou o primeiro amor. Serviço sem amor é vazio. Aí ele fala: lembra da onde caíste e volte ao primeiro amor. Talvez você caiu quando falaram mal de você. Não volto mais para a igreja, pastor, porque falaram mal de mim, uma coisa que eu não fiz. Eu não vou voltar mais para a igreja porque me caluniaram, porque me difamaram. Eu não quero mais ser crente, eu vou lá só ouvir a palavra porque justamente destruíram a minha vida dentro da igreja. Esqueceram de falar para você que por causa do meu pecado e por causa do seu pecado nós crucificamos Jesus Cristo, e até hoje Ele me ama e te ama com todos os nossos defeitos. E talvez você está se lamentando por coisinhas tão pequenas que aconteceu. Ah, pastor, é que o senhor não sabe o que aconteceu comigo. Eu sei que aconteceu com Jesus. E se Jesus, ele diz que se nós estivermos nele, nós daremos frutos, como diz em João 15. Se você estiver em Jesus, vão tentar te humilhar, vão tentar te pisar, vão tentar fazer tudo o que é ruim. Mas se você voltar ao primeiro amor, você vai dar dias. Então mude de dentro para fora, para que você possa entender o quão bom Deus é, para que a nossa igreja, que somos nós, sejamos bem vistos onde nós colocarmos a planta dos nossos pés. A segunda igreja, Esmirna, igreja fiel na tribulação, é a única que não teve uma repreensão, não teve nenhuma repreensão, permaneceu firme na dor. Pastor, eu quero ser crente, mas eu não quero ter problema. Na minha Bíblia não fala isso, nem na sua Bíblia. Bem-vindo à selva. O evangelho, ele é feito de espinho, de choro, de renúncias, de tantas coisas. Essa igreja, ela aprendeu a ser fiel na dor. E talvez você está dizendo: pastor, eu continuo sendo fiel na dor que eu estou passando, nas calúnias, no sofrimento. E por que Deus ainda não viu? Ele disse que por aquela igreja ser fiel,
Ele justamente daria o direito da vida eterna para aqueles que permanecessem fiel até o fim. Será que a dor que vai tirar de você Jesus? Paulo diz, não é a profundidade, não é anjo, principado, potestade, não é a nudez, não é a fome que nos separa do amor de Deus. O que separa eu e você do amor de Deus se chama pecado. Essa igreja lá dentro de todas as dores, elas não murmuraram, não reclamaram, elas não criticaram a Deus, ao contrário, elas permaneceram fiel. E justamente a fé verdadeira permanece firme na dor. Como é que está a sua fé com Deus? Tem pessoas que só têm fé em Deus quando o celeiro está cheio. Aí é fácil clamar. Tem pessoas que só é fiel a Deus quando a saúde está tudo ok. Tem pessoas que só é fiel com Deus quando o casamento está uma bonança. Tem pessoas que só é fiel com Deus quando os filhos estão sobressaindo em todas as áreas. Você tem que ser fiel a Deus igual o Jó foi. Jó, eu tenho uma nova para te contar. Deu um vendaval e o barraco caiu em cima dos seus filhos, só sobrou eu vim te contar a nova. Jó disse, Deus me deu, Deus tomou. É na dor que Deus ele vai testar você para ver onde está a sua fé. É na dor que Deus vai testar você para ver aonde está a sua esperança. Porque muitas vezes nós colocamos a esperança em algo e Deus tira para ver aonde que está a nossa esperança. Se está naquele algo ou se a nossa esperança está em Deus. Essa igreja, ela preferiu, Esmirna preferiu justamente manter a fé na dor. E é na dor que a nossa fé ela cresce. É na dor que a nossa fé ela se propaga. É quando você está chorando, chega alguém pedindo uma oração para você. Aí você olha para você com tantas dores e sofrimento. Como que eu vou orar por alguém, sendo que é eu que estou precisando de oração? Ora, porque não é você que vai fazer o milagre. Que vai fazer o milagre, o nome dele é Jesus Cristo. Ele apenas vai te usar como canal de bênção para mudar a vida daquela pessoa. Ah, mas como que eu vou cantar, pastor, sendo que o meu coração está todo dilacerado? Canta, porque quando você cantar, o Espírito Santo de Deus vai chegar, a amargura vai sair do seu coração, da amargura do coração daquele que está aflito, angustiado, e Deus ele vai ser glorificado. Aquela igreja preferiu manter a fé, não tem nenhuma repreensão de Deus contra aquela igreja. Porque é no meio da dor que se mantém a fé e mantém a esperança. A terceira igreja é Pérgamo, justamente trono de Satanás. Trono de Satanás. Igreja que justamente foi classificada dessa forma. Não negou a fé, tolerou falsas doutrinas. Olha lá. Eles não negaram a fé, ao contrário, eles mantiveram a fé. Mas eles aceitaram falsas doutrinas. Cuidado. Cuidado que com aquele negócio do nada a ver. Nada a ver não, pastor. Nada a ver não, diácono. Nada a ver não, presbítero. Nada a ver eu levantar uma caluniazinha. Nada a ver eu levantar um falsozinho. Nada a ver eu tacar lá o dedo na ferida do irmão só para ver como é que ele vai ficar. Cuidado. Sabe por quê? Porque da mesma maneira que você faz, Deus também ele pode medir você. E Deus sabe dos seus erros, dos seus fracassos. Deus sabe dos seus problemas. Deus sabe. Quando nós apontamos o dedo para o irmão, cuidado, porque lá em cima tem um Deus que ele é justo, juiz e não deixa passar nada. Aí nós começamos a viver uma vida de querermos ser pessoas sem ter um teto de vidro. Essa igreja estava dessa forma, eu tenho fé. Eu tenho fé, mas não tem problema eu dar uma ouvidinha ali para o pessoal, não, para ali, para ali, para ali. E não dar ouvido àquilo que Deus ele quer, dar ouvido para aquilo que Deus quer para a sua vida. Porque aquilo que Deus quer é muito maior do que aquilo que as pessoas falam, dizem. Deus ele tem o melhor para você. Muitas vezes nós somos tentados
a justamente aquilo que é mais fácil. Já prestou atenção? Satanás, ele não está preocupado com quem está lá no mundo. Satanás está preocupado com quem está dentro da igreja. Satanás está nem um pouquinho preocupado com quem está lá na droga, na prostituição, na matança. Não, Satanás, o mundo já é do maligno. Satanás está preocupado com quem está aqui dentro. Com quem uma hora dessa está adorando a Deus em qualquer igreja e adorando, buscando a Deus para modificar de vida. Ele tenta sempre jogar uma doutrinazinha do mundo dizendo: olha, isso aqui não tem nada a ver não. Não tem nada a ver tomar só um golinzinho de pinga não. Tomar uma cervejinha não. Vou fumar um cigarrinho escondido aqui. O pastor não está vendo mesmo, o problema é lá em cima. O problema nunca é aqui embaixo. O problema é lá em cima, que tem um Deus que não deixa passar nada. Então cuidado. Cuidado, porque Deus, ele vê tudo, sabe tudo. E essa igreja, Deus, ela viu. E muitas vezes quando nós paramos para ler, parece que está contando a nossa vida. Quando paramos para olhar, parece que está justamente olhando para nós. E justamente essas falsas doutrinas enganou muitos deles que estavam ali dentro, né? Aí ele fala, ó, falando para a igreja: para voltar tudo normal e ao vencedor, darei o maná escondido do céu. Se você não der ouvido à doutrina do mundo, aquilo que você pede tanto a Deus, o maná do céu vai descer na sua vida, em o nome de Jesus Cristo. Mas aí a decisão é sua. A decisão não é minha. A decisão não é dos pastores, dos cantores que estão aqui, porque aqui cada um tomou sua decisão. A decisão é sua do outro lado. Deus, ele permite trazer a decisão a você. Aí ele traz a tolerância. A igreja de Tiatira, que é a quarta igreja, foi a tolerância pecaminosa que foi chamada a atenção. A tolerância pecaminosa. Pastor, mas todos nós somos pecadores, sim. Só que essa igreja, ela tinha um probleminha, que não era porque todos eram pecadores. Era por causa de uma coisa. Aí ele fala bem assim para você entender melhor. Olha: elogiou o amor e a fé, repreensão, tolerou Jezabel. Pastor, a doutrina de Jezabel era o quê? Destruir todos os profetas. Quando você lê a história de Jezabel, pastor, então Jezabel, ela pecou porque ela ficou toda pintada? Não. Jezabel, ela pecou porque o prazer dela era destruir todos os profetas que tinha. E como é que Jezabel destruía tudo isso, pastor? Jezabel, ela conseguia manipular o reinado contra aqueles que eram cristãos de verdade. Cuidado. Dentro da igreja, aquelas pessoas que levantam contra o pastor, espírito de Jezabel. Cuidado se você levantar contra o seu pastor. Cuidado se você for levantar contra um desses homens de Deus, essas mulheres de Deus que estão aqui, ó. Foi levantado por Deus. Toda igreja que você vê alguém se levantando contra um pastor, existe um espírito de Jezabel tentando destruir a igreja e colocando ela como um trono, dizendo: olha, eu sou melhor do que o pastor, eu prego melhor do que o pastor, eu canto melhor do que a esposa dele, eu sou melhor nisso, eu sou melhor aquilo, eu que deveria estar lá em cima. Cuidado. Quando você vê isso acontecendo em alguma igreja, cuidado. O espírito de Jezabel está tentando tomar de posse. E essa igreja, justamente, ela aceitou a doutrinação de levantar contra os pastores, contra o sacerdote da época. Então cuidado do seu coração quando alguém chegar e querer falar mal do pastor. Olha, o pastor que está aqui, está vendo? Tadinho dele, vamos orar por ele. Com aquela espiritualidade toda, meu pastor, com todo respeito. Vamos orar pelo pastor, tadinho. Ele, nossa, Deus falou que ele está muito mal. Aí você, por inocência, muitas vezes por inocência, pastor, a pessoa me: vamos orar pelo nosso pastor, tadinho. Não, tadinho nada. Se Deus colocou ele na frente, Deus vai falar com ele primeiro. Ele vai passar para a igreja aquilo que a igreja está precisando. Primeiro Deus passa para eles. Só que aí nós caímos naqueles contos de fada. Não, olha, é porque a pessoa é muito espiritual. Satanás também é espiritual, se você não sabe. Satanás é espiritual também. Mas Deus, ele mandou a carta diretamente ao anjo da igreja. Deus não mandou a carta para o membro, para fulano, não. Deus mandou para quem ele colocou à frente. E quem está na frente aqui recebe de Deus toda a autoridade, a ordenança para levar a igreja até o céu. E o nome de Jesus, ele ser glorificado. Só que muitas vezes nós não entendemos isso. Nós deixamos a emoção nos levar.
Então não deixa a emoção te levar. Ao contrário, a quinta igreja, a igreja de Sardes, a igreja morta, elogio poucos fiéis. Repreensão tinha o nome de viva, mas estava morta. Você já viu isso? Naturalmente a gente fala isso, as pessoas dão risada. Você já ouviu aquelas muitas mulheres viúvas de marido vivo? Pastor, tem mulher? Tem esposa viúva de marido vivo? Tem. Da mesma forma que tem cristão que está com Cristo e está morto. Ele tem o nome de cristão, mas está morto, está parado. E muitas vezes é o que está acontecendo dentro da igreja. Isso não é só aqui, é no Brasil, é no mundo. Infelizmente, tem muitos que estão justamente sendo igreja, mas está sendo morto, que o espírito morreu. Certa vez Deus levou um profeta a um vale de ossos secos e disse: profetiza para que esses ossos vivam. E o profeta, segundo a palavra de Deus, profetiza que os ossos reviveram. Só que quando os ossos reviveram, eles estavam vivos, mas não tinham espírito dentro deles. Tem um monte de pessoa lutando sem saber por que está lutando, porque não tem o direcionamento do Espírito Santo de Deus na vida dele ou na vida dela. Estão lutando, não sabe por que. Não, eu vou lutar porque eu estou vendo lutando, mas eu não tenho um direcionamento, eu não tenho um posicionamento. E muitos, por causa disso, começam a se abater na fé, dizendo: olha, eu fiz a campanha tal, eu fiz isso, jejuei, eu vou sair da igreja porque eu não aguento mais, porque justamente o que eu pedi Deus não fez. Não é que Deus não fez, Deus ele fez. Só que na realidade já estava morta há muito tempo, morta há muito tempo. E só dando tempo ao tempo para você ver isso, Deus alertando aquela igreja: olha, justamente vocês estão vivos, mas está morto. O espírito é morto. E o espírito morto faz alguma coisa? Não. Quer ver uma pessoa morta espiritualmente? Não, não vou na igreja hoje não, vou deixar para ir semana que vem. Terça-feira, doutrina, eu vou lá. Chega na doutrina: não, eu vou na quinta-feira, que é o culto das senhoras, é o culto de oração. Não, quinta não, eu vou domingo. Domingo da família, eu vou lá. Você vai vendo que a pessoa vai morrendo espiritualmente. No meio de tudo isso ainda existe poucos que ainda estão vivos para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Então não deixa que a frieza ela te mate espiritualmente. Não deixa que os problemas te matem espiritualmente. Ao contrário, você vai dizer nessa noite: Senhor, se eu tiver desse jeito, sopra teu Espírito Santo sobre a minha vida e me faça reviver novamente e viver tudo aquilo que o Senhor prometeu sobre a minha vida. Só que muitas vezes nós não temos a capacidade de assumir. O problema do ser humano com Deus é não assumir, sendo que Deus te conhece, sendo que Deus me conhece, sendo que Deus nos conhece em tudo aquilo que nós fazemos. E se Deus trouxe um direcionamento à igreja de Sardes, é porque a igreja estava morta espiritualmente. Tinha alguns com fé, mas a maioria estava morta. Não permita que chegue essa situação na sua vida, ao contrário. Peça para Deus te reviver antes, para que Deus possa mudar a sua história e te fazer abençoado, abençoada, em o nome de Jesus. A sexta igreja, Filadélfia, elogio, guardou a palavra, repreensão nenhuma. A fidelidade abre porta que ninguém pode fechar. Amém? Dá uma olhada. Fidelidade. Pastor, mas está escrito que maldito o homem que confia no homem. Está lá, Jeremias 17, versículo 8. De 8 ali em diante, 6, 7, 8 vai falar sobre isso. Mas a Bíblia não está falando que é o homem que confia no outro homem. A Bíblia está dizendo do homem que confia na sua própria força, no seu próprio conhecimento, no seu próprio intelecto, no seu próprio diploma, no seu próprio estudo. Maldito o homem que confia em si mesmo e faz da carne o braço que precisa. Quando a Bíblia fala, quando aqui está falando em Apocalipse sobre fidelidade, fidelidade só pode ter quando há um relacionamento com alguém. Se o homem não pudesse confiar no outro, não poderia haver casamento. Se não teria fidelidade. Mas quando a Bíblia traz para nós
algo interessante dizendo, olha, a fidelidade vai abrir porta onde não tem. Presta atenção, quando você permanecer fiel, daqui a pouco as portas vão se abrir, Deus vai ser glorificado na sua vida. E ser fiel é fácil? É nada. Ser fiel não é fácil, porque toda hora vai ter alguém querendo tirar a sua fidelidade. Vai ter toda hora alguém querendo tirar a sua fidelidade com Deus, dizendo, olha, para que você está sendo crente? O mundo aí está tão bom, tão bacana, para que você vai perder o seu tempo servindo a Deus? Vão te falar isso. Vão te falar isso, para que você vai para a igreja 3 vezes a semana? Para que isso, para que aquilo outro? Olha, Deus, quando você é fiel a Ele, Ele permanece fiel a você. Por isso que Ele fala, ó, a fidelidade abre a porta que ninguém fecha. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Se você permanecer fiel ainda em 2025, essas portas vão se abrir e Deus vai ser glorificado na sua vida. Permanecer fiel. E permanecer fiel a quem, pastor? A palavra de Deus. Permaneça fiel a ela. Vai ter dia que vai dar vontade de desistir. Vai ter dia que vai dar vontade de parar. Vai ter dia que vai dar vontade de retroceder e os seus inimigos vão ficar na sua orelha. Para mesmo. Desiste mesmo. Volta para trás mesmo. Volta lá para o Egito da onde você estava. O Egito lá da bebida, do cigarro, do mundo, dos caminhos errados. Volta lá. E Deus dizendo, olha, eu preparei uma terra prometida de porta aberta para você entrar se você continuar. Então não desista. Não desanimas, porque Deus, Ele vai prover na sua vida de maneira extraordinária se você se manter fiel. E Deus, Ele vai ser glorificado em tudo aquilo que você precisa, em tudo aquilo que você necessita. E a última igreja, Laodiceia, repreensão ali. Jesus rejeita a indiferença espiritual. Olha, a indiferença espiritual. Ou você seja frio, ou seja quente. Nunca seja morno. Como é que está a sua temperatura de fé para com Deus? Ah, pastor, tem dia que eu estou com a fé lá em cima, tem dia que eu estou com a fé lá embaixo, tem dia que eu estou com fé nenhuma. Cuidado. Essa indiferença de fé em Deus, ela pode trazer problemas e dificuldades. Mantenha a constância da fé no meio das adversidades, porque aquele que mantém a constância da fé, daqui a pouco passa os vendavais, os problemas, as dificuldades, e Deus começa a ser glorificado na sua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E por que aquela igreja chegou numa indiferença de fé, pastor? Incrível que pareça, também somos provados quando temos muito. A igreja em Laodiceia, ela foi provada porque tinha muito. O primeiro lugar que fizeram colírio no mundo foi em Laodiceia, então o colírio era muito caro. O primeiro lugar que teve um desfile de moda foi em Laodiceia. Lá, a roupa era cara. É o primeiro lugar que conseguiram purificar o ouro para transformar da maneira que queria. Então em Laodiceia tudo era caro. E por eles estar rico e abastado, eles falavam, eu não dependo mais de ninguém. Aí Jesus diz, fala para eles, vocês são miseráveis sim, cego, pobre e nu. Então quando Deus te der também, Ele vai te provar para ver onde é que está a sua fidelidade com Deus. E quando Deus Ele faz isso, Ele vai te provar não para poder te humilhar, ao contrário, só para testar onde é que está o seu coração. Onde é que está o seu coração se Deus te desse 5 milhões hoje? Pastor, se Deus me desse 5 milhões hoje, nem aqui eu estaria. Eu ia embora desse Canaã dos Carajás. Ô povo fofoqueiro, não queria nem saber da minha família, sumir, desaparecer. Aí Deus olha lá de cima, então não vou te dar os 5 milhões não. Sabe por quê? Porque a primeira coisa para Deus abençoar alguém é a intenção do coração, dizendo, Senhor, se o Senhor me der 5 milhões hoje, eu quero fazer a sua obra crescer, construir um grande templo aqui, e Deus ser glorificado em Canaã dos Carajás, no Brasil, no mundo, e justamente por isso que tem gente que não recebe, porque só pensa em estamos ricos, nós estamos abastados, nós não precisamos de ninguém. Deus, bando de miserável, pobre, segue nu. Então, não permita que na hora que Deus te der, os seus olhos se seguem para Deus.
que você esteja vestido com as melhores roupas, mas esteja nu espiritualmente. Não permita que na hora que as portas se abrirem, você vai dizer: olha, eu não preciso de ninguém. Você sempre precisou para que Deus desse aquilo que você necessita. Então coloca isso no seu coração. Pastor, mas por que tudo isso? Olha, por que tudo isso? Porque o Todo-Poderoso Deus, Ele é o único que pode falar da maneira mais correta ao coração, da maneira mais correta à vida de cada um. Pastor, eu me senti puxado a orelha. Sabe o que é legal? Jesus, Ele fala que Ele só repreende quem Ele ama. Ah, pastor, eu estava mais ou menos assim, assado. Deus só te repreendeu porque Ele te ama. Ele não quer perder você para o inferno, Ele quer levar você para o céu, e que você vai morar com Ele eternamente. E justamente isso só acontece, e é por isso que você está aqui nessa noite. Você não veio aqui por causa de mim, você não veio por causa do fulano, do beltrano, você veio aqui por causa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele é o único que pode mudar a sua história. Ele é o único que pode fazer a diferença para você, mesmo quando todos virarem as costas para você. Ele é o único que fica e pode mudar toda a sua história. Então nessa noite, se você se sentiu dessa forma, volte para Jesus de verdade. Ah, pastor, eu estou na igreja, mas eu estou vazio. Volte ao primeiro amor novamente. Ah, mas eu estou na igreja, mas eu estou assim, estou assado. Muda os seus pensamentos, seu coração, a sua alma, e começa a crer de verdade que Jesus Cristo pode mudar a sua vida e te fazer abençoado em tudo aquilo que você precisa, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique de pé, por favor, que o Espírito Santo de Deus fala melhor ao seu coração. Coloca a mãozinha sobre o seu coração e fala com Deus nessa noite. Fala com Ele e fala: Senhor, eu vim aqui nessa noite porque eu quero justamente me encontrar contigo e, Senhor, fazer a diferença no meu coração. Pai, em o nome do Senhor Jesus, começando por mim, Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, meus erros, as minhas iniquidades, e alcançando o último que está nessas cadeiras, porque aqui todos nós somos fracos, falhos, pecadores e cheios de defeitos. O Senhor é santo, o Senhor é perfeito. Então, em algum desses momentos dessas cartas, nós já sentimos isso, Senhor. Já sentimos vontade de desistir, de parar, de retroceder. Muitas vezes pensamos em negar a nossa fé, a nossa esperança em Ti, mas mesmo assim continuamos. Então nessa noite, restaura o coração que chegou aqui aflito, angustiado, desesperado. O coração que chegou aqui em busca de uma resposta, Senhor, porque já bateu em tantas portas e se manteve fiel contigo, dizendo: até quando isso vai acontecer? E eu mantendo a minha fidelidade com Deus Todo-Poderoso. Então abre as portas na vida dos teus filhos, das tuas filhas, Pai, e faça eles provarem o melhor dessa terra que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que justamente obedecem a Ti e seguem a Ti, Senhor, de todo o coração. O Senhor é o Deus poderoso que pode fazer isso. Então alcança aquele que está fazendo uma aliança no coração contigo, Pai, aquele que quer voltar ao primeiro amor, começando a perdoar a si mesmo dentro do próprio coração. Perdoa aqueles que caluniaram, magoaram, feriram e decepcionaram, Senhor. Isso abateu a fé desse homem, dessa mulher. Mas nessa noite, Pai, faça justamente uma aliança novamente com eles, uma aliança de eternas misericórdias, como o Senhor fez com Davi, Pai. E que o Senhor venha ser glorificado na vida de cada um deles nessa noite, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. E você aplauda esse Deus bem forte, que esse Deus, Ele é merecedor de tudo isso. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Pode sentar, por favor. Agradeço a minha rica oportunidade. Agradeço o pastor que entrou em contato conosco. Meu pastor, Deus abençoe. Obrigado. Agradeço cada pastor que estão aqui na minha retaguarda, os cantores. E que Deus continua falando conosco ricamente nessa noite, através da palavra dEle, através dos louvores, e que o nome do Senhor Jesus venha a ser exaltado todos os dias da nossa vida,
em nome de Jesus.